Olá, gente querida! A você que está chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. A você que já nos acompanha, a minha gratidão. No Evangelho de hoje, veremos Jesus na casa de Zaqueu, um pecador. Um dos temas fundamentais dos Evangelhos é a busca de Deus pelos pecadores. E nós todos somos pecadores, que nos deixemos encontrar pela beleza deste Deus. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. E ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus estava na cidade de Jericó e ali tinha um homem chamado Zaqueu. Na língua hebraica, o nome Zaqueu significa puro, inocente. O nosso Zaqueu do Evangelho de hoje não tinha nenhum destes atributos. Ele era um ladrão. Era chefe dos cobradores de impostos. Portanto, um colaborador dos romanos que exploravam o povo da Palestina. E por isso, Zaqueu era muito odiado pelo povo, porque era considerado um traidor que tirava do povo e dava para o Império Romano. Zaqueu ouviu falar de Jesus e queria vê-lo, mas não conseguia, porque tinha muita gente e ele era baixo. Na verdade, nós não sabemos se Zaqueu era baixo. O evangelista Lucas menciona a estatura de Zaqueu para descrever a sua condição moral, que não era nada favorável, e também para afirmar que ele não estava à altura ou na altura de Jesus. Jesus, homem-Deus, bom, puro, justo. Zaqueu, um ladrão que se apropriava dos bens dos outros. Zaqueu correu. Na cultura daquele tempo, não se corria. As pessoas não corriam. Porque era feio, era deselegante, então evitavam a corrida. Note aqui que Zaqueu, ele faz um primeiro passo para a sua conversão. Ele não liga para aquilo que as pessoas pensariam dele ao vê-lo correndo. Porque para ele o mais importante estava passando. Era Jesus. Ele não podia perder aquela oportunidade. Ele, mesmo sendo chefe corrupto, ele tinha, sim, a sua estabilidade social, tinha o respeito de alguns.
Mas ele não ligou para isso. Só procurou encontrar Jesus. Então ele subiu numa árvore. O evangelho de hoje fala de figueira. Algumas traduções falam de sicômoro, mas isso não importa. A religião daquele tempo dizia que para ver Deus e encontrar Deus, era necessário fazer uma fuga do mundo, se afastar dos pecadores, se afastar de todas as realidades que comprometessem essa subida até o Senhor. E Jesus dirá a Zaqueu: desce, porque em Jesus, para ver o seu Pai, é necessário descer na nossa verdade, na nossa humanidade, porque é aí que Deus está. Depois que Jesus disse a Zaqueu que iria ficar na sua casa, Zaqueu foi tomado por uma alegria. E por que ele estava tão alegre? Porque estava recebendo Jesus? Também. Mas a alegria maior era o que aconteceria. Ele devolveria todo o dinheiro roubado e metade dos seus bens ele daria aos pobres. Essa seria a sua alegria. Isso mostra que Zaqueu já estava no Espírito de Jesus. O livro dos Atos dos Apóstolos nos conta que existe mais alegria em dar do que receber. E Jesus, nas suas bem-aventuranças, entre outras palavras, dizia que bem-aventurados eram os que olhassem para os pobres, que partilhassem e que fizessem o bem. E o Senhor diz a Zaqueu: hoje a salvação entrou nesta casa. Aquela casa que escondia e guardava os roubos, as fraudes, se tornou uma casa de luz. Jesus Cristo, que não veio para buscar os santos, mas sim os pecadores. Versou toda a sua misericórdia naquele lugar, especificamente para aquele homem que se tornou discípulo do Senhor. E esta história tem muito a nos ensinar. Nós que caminhamos com tantas dificuldades devido às nossas prisões e dependências, Jesus vem para nos libertar. Uma vez que olhamos para o seu amor, aí já não pensamos mais em nada. Pensamos unicamente em ser fiéis a Ele. É o que eu te desejo neste dia. Um forte abraço, fica com Deus. Salve Maria Imaculada.